Nós temos a obrigação de seguir tudo o que o Papa diz? Até que ponto vai a obediência obrigatória de um católico ao Papa? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, como fazer uma pessoa que está presa no pecado mortal, como fazer para sair do pecado mortal? É possível? Existe alguma fórmula mais fácil? Essa é outra pergunta. Outra pergunta, como ter certeza que uma coisa é pecado mortal ou não? Essas e outras perguntas que nós veremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. E nós veremos também como baixar um e-book grátis sobre São José, cuja festa é dia 19 de março, e como nós nos prepararmos para essa grande festa. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. E eu convido, antes de começar as nossas perguntas e respostas, a duas coisas. Um é um e-book que é gratuito, disponível a todos aqueles que quiserem. O link para baixar o e-book está na descrição do vídeo. Um e-book sobre São José. O título é São José vai salvar sua família. E nós estamos começando uma campanha de orações e de outras iniciativas em torno da festa de São José, que é dia 19 de março, como nós sabemos. E nós estamos começando aqui no canal a oração dos 7 domingos em honra a São José. Você pode também participar, está também no link aqui na descrição do vídeo, as orações para os 7 domingos em honra a São José. E quando estiver chegando mais próximo da festa, nós também falaremos e rezaremos a novena a São José. São José que é terror dos demônios. É o encanto dos anjos e o terror dos demônios. Nós falaremos muito a respeito dele nas próximas semanas. E hoje eu queria ir direto para as nossas perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte. Por favor, me expliquem. Como alguém resiste a ensinamentos ou a ordens do Papa? É possível a um católico? Se ele ensina alguma coisa, nós devemos cumprir. Porém, se ele ensina coisas erradas, então ele não é Papa, pois Cristo prometeu infalibilidade para os sucessores de São Pedro no que diz respeito à fé. Isto é totalmente diferente do Papa ser um pecador. Ele pode ser um pecador, mas se prega a fé, então devemos segui-lo. Como é que fica isso? Bom, essa é uma pergunta realmente muito complexa por causa da situação que nós vivemos hoje, e a Igreja já viveu em vários períodos de sua história. Eu, portanto, vou simplificar um pouco, vou resumir a explicação, porque há coisas mal entendidas, mal compreendidas a respeito da infalibilidade pontifícia. O Papa Pio IX, Beato Pio IX, ele proclamou, no fim do século XIX, o dogma da infalibilidade papal. O que significa isso? Significa que ele, de um dia para o outro, inventou que Nosso Senhor dá ao sumo pontífice, ao Papa, o dom de não errar? Não significa isso. Porque quando um dogma é proclamado, não é que a Igreja está inventando uma nova verdade. Ela está proclamando que aquela verdade está na revelação. Porque Nosso Senhor, ele fundou a Santa Igreja para perpetuar os frutos da redenção do Calvário e para ser a guardiã da verdade revelada por Deus. Porque a nossa inteligência, a inteligência humana, a razão humana, pode chegar a conhecer muitas coisas a respeito de Deus. Basta ver Aristóteles, os filósofos chegaram à conclusão de que existe um só Deus, de que é eterno, etc. Mas algumas verdades sobre Deus estão de tal maneira acima da inteligência humana que só Deus mesmo revelando como ele é. Por exemplo, a Santíssima Trindade. Nós não temos como, pelos nossos próprios raciocínios, chegarmos à conclusão da existência de Deus enquanto uno e trino. Um só Deus em 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso foi revelado por Deus. E a Santa Igreja, então, ela tem a autoridade e ela tem a proteção do Divino Espírito Santo para nunca sair da verdade revelada. Agora, acontece que sempre houve na história da Igreja o que nós chamamos de hereges ou heresias.
pessoas que quiseram fugir da verdade revelada. E quando isso acontece, então vem a autoridade da Santa Igreja para encerrar uma discussão, né, e então proclama um dogma e proclama anátema, excomungados aqueles que não aceitam aquilo, ou aqueles que defendem obstinadamente o contrário daquilo. Então, alguém que defende que Deus não é uno e trino, que não há três pessoas em um só Deus, essa pessoa ela é admoestada, e se ela continua na sua heresia, ela é admoestada uma vez, duas vezes, continua, ela então cai em uma heresia formal. Seja bispo, seja um padre, seja até mesmo um papa. Acontece o seguinte, que Deus Nosso Senhor, por causa da continuidade da Santa Igreja, ele não vai permitir que um papa legítimo, que um papa verdadeiro, ainda que seja um mau papa, proclame um dogma que esteja contra a verdade revelada. Então, o papa ele é infalível apenas em algumas poucas circunstâncias. Ele só é infalível quando ele ensina como pastor universal, querendo usar do carisma da infalibilidade, né? E que ele fala, chama-se em latim ex cathedra, ele fala enquanto doutor universal, em matérias de fé e de moral, para toda a igreja. Então, se o Papa, numa entrevista de avião, diz uma coisa errada, evidentemente que ele não é infalível. Ele não está falando ex cathedra, ele não está usando um ensinamento formal da Santa Igreja. E, portanto, ele pode errar e erra muitas vezes. E é o que nós temos visto recentemente, infelizmente, com muita frequência. Né? E, portanto, quando a gente diz resistir a uma ordem, a um ensinamento ruim de um papa, é o contrário do que muita gente faz, que é abandonar a igreja. Ou seja, é ficar dentro, mas filialmente resistir a um ensinamento errado. Agora alguém vai dizer, como é que nós podemos saber se o ensinamento é errado? Ora, se ele vai contra o magistério da própria igreja. Se um papa, ou um bispo, um cardeal, ou um padre, ou um sacristão, qualquer pessoa, vai contra o magistério infalível da Santa Igreja, aquilo que a igreja sempre, em todos os lugares, ensinou, perpetuando o ensinamento de Nosso Senhor aos apóstolos. Então, quando alguém vai contra essa verdade, a pessoa está errada. E qualquer fiel, né, que conheça, que tenha um bom julgamento, que esteja na posse de suas faculdades mentais, e conheça o magistério da igreja, pode julgar este fato. O que ele está dizendo vai contra a revelação, vai contra a lei de Nosso Senhor. Por exemplo, tem gente ensinando, inclusive alguns cardeais, né, e aliás, essa é uma grande crise da igreja quando chega a esse ponto, que dizem que não tem tanto problema assim o adultério. Quem cai em adultério pode comungar, não tem problema. Agora, isso está de tal maneira claro no magistério da Santa Igreja que pode vir um anjo, se por um absurdo um anjo descesse do céu, diz São Paulo apóstolo, e ensinar um evangelho diferente, que seja anátema. O que São Paulo quis dizer com isso? Pode vir quem vier, né, ensinar algo que é contra a verdade do evangelho, e, portanto, contra o magistério da Santa Igreja. E o magistério não é o que um bispo falou, não é mesmo o que um papa falou, fora do magistério extraordinário, fora de uma declaração de um dogma, etc. O simples fato de um papa ter dito algo, se é contra a revelação, um católico fiel, ele tem não só o direito, e dependendo da sua posição, por vezes o dever de resistir publicamente. Isso está inclusive na Sagrada Escritura, quando São Paulo apóstolo foi até Jerusalém, e ele diz lá, e eu resisti em face a São Pedro. São Pedro ainda era um bom papa, ele era o primeiro papa, ele era apóstolo, mas ele tinha errado numa questão, e São Paulo resistiu e denunciou publicamente. E São Pedro depois o agradeceu por isso, e ficou contente de ter sido corrigido. Então, essa resistência não quer dizer que nós sejamos contra a infalibilidade pontifícia, porque a própria infalibilidade
só acontece em determinadas circunstâncias, como eu já disse antes. Espero que, assim, bem resumidamente, esteja clara essa parte da resposta. E uma segunda sequência de perguntas que eu tenho aqui é sobre a questão do pecado mortal. Eu vou ler as 3 perguntas e depois vou dar algumas respostas. O senhor Lenildo diz assim: o que você aconselha a uma pessoa que está em pecado mortal, está tentando sair, mas que não é tão simples assim? Outra pessoa: o que seria pecado mortal, além do aborto, assassinato e adultério? Outra pessoa: como ter a certeza de que um pecado não é mortal? São perguntas muito boas e, como sempre, essas perguntas mais profundas podiam ser objeto de vários vídeos. Eu até já tratei muitas vezes aqui. Mas aqui tem 3 aspectos interessantes para a gente considerar e eu vou, portanto, ir um por um. O primeiro: o que aconselhar para uma pessoa que está em estado de pecado mortal, está tentando sair, mas não é tão simples assim? E a minha primeira resposta é o seguinte: não é só que não é simples, mas é impossível. É impossível nós sairmos do estado de pecado sem a graça de Deus. Mas com a graça de Deus, mais dia, menos dia, nós sairemos. Nós devemos pedir com a certeza de que seremos atendidos. Peçamos por meio da Santíssima Virgem e peçamos com insistência. E aqui eu digo um fato muito bonito, que é narrado por um escritor católico do século XIX, Louis Veuillot, e ele fala sobre Roma e conta a coisa que mais o comoveu na cidade de Roma. Roma tem igrejas, mais de uma para cada dia do ano, é uma coisa realmente espetacular. Mas, apesar de ter igrejas muito mais bonitas do que essa que ele vai contar, ele diz que essa o comoveu muito. Porque ele, saindo da igreja, ele viu inscrito, assim, como que, digamos, pichado, mas inscrito na pedra, com um objeto pontiagudo, na parte de trás da igreja, uma espécie de um diário de um pecador. Então, numa pedra estava escrito assim: Senhor, eu vos peço perdão, hoje eu pequei de novo. Era alguém que estava viciado num determinado pecado, que eu não sei qual que é. No dia, aí ele punha a data. No dia seguinte ele ia lá: Senhor, me perdoe, eu caí de novo. E à medida que se ia lendo as pedras, a distância entre o cometer um pecado e o outro ia sendo maior. Até que a última pedra está assim: Senhor, eu vos dou graças, há 1 ano eu já não peco mais. Depois não tinha mais inscrição. Quer dizer, a pessoa que rezava insistentemente, ela acabou por deixar aquele pecado. Então, é impossível sem a graça de Deus. É impossível, primeiro, não cair no pecado. É impossível nós nos permitirmos. Isso, aliás, é um dogma de fé. É impossível a um homem, durante muito tempo, cumprir todos os mandamentos sem a graça de Deus. Agora, outra verdade é que Deus dá a graça suficiente a todos. Acontece que quando a pessoa está no vício, é mais difícil sair, sim. Mas se nós perseveramos na oração, nós saímos. E isso é uma coisa que nós devemos inculcar na nossa cabeça. Eu trago uma frase do professor Plínio Corrêa de Oliveira no meu bolso sempre, porque às vezes a gente reza, não obtém o que está pedindo e começa a perder a esperança. Veja o que ele diz assim. Veja o que ele diz aqui: os bens para a santificação, os bens que nós pedimos para a santificação, é absolutamente certo que a providência nos dará. E a esse respeito é um pecado nós termos dúvida. Quando a gente pede para ganhar na loteria, isso vai depender da providência divina, se vai fazer bem para nós ou não, etc. Mas os bens para a santificação, é certo, certíssimo, que se nós pedirmos, a providência dará. Toda criatura que está viva nesta terra tem a obrigação, em virtude do império da fé católica, de admitir que ela vai ser atendida no que ela peça para a sua santificação. Veja, isso aqui é muito profundo e muito importante nós lembrarmos, porque na hora que vem o desânimo a gente esquece. E nesse ponto, a confiança a mais cega e mais completa na providência é de rigor.
Se nós pedimos com insistência e com confiança, Nossa Senhora dará. Ela vai dar mesmo. Então, pedir com insistência, com perseverança, com confiança, com humildade. Né? Com essas três características, a nossa oração será atendida com certeza. Então, a minha recomendação para esse primeiro ponto é que a pessoa que está em pecado mortal, está tentando sair, né, cante o Magnificat. Dê graças a Deus que você está tentando sair, porque já é uma primeira graça. Mas peça mais, peça com insistência e com confiança. Né, com confiança. Use a medalha milagrosa, Nossa Senhora vai dar um jeito. Agora, esse é o primeiro aspecto que eu queria salientar hoje. O segundo, a dona Gislene pergunta: o que seria pecado mortal, além de aborto, assassinato e adultério? Se a senhora me permite, dona Gislene, a senhora, aqui pela pergunta ao menos, dá um pouco a impressão de que pecado mortal são só esses pecados que são muito impressionantes, como o aborto, o adultério e tudo mais. Agora, o que é o pecado mortal? O pecado mortal não está tanto no objeto exterior, mas está, sobretudo, na nossa condição interior. Por quê? Porque o estado de graça, ele é o estado da nossa alma, certo? É um estado em que nós somos herdeiros do céu pelo batismo, né? Nós temos Deus agindo em nós, somos amigos de Deus, como eu já disse, herdeiros do céu, e somos desde já, ou seja, desde o momento do batismo, se nós não perdemos pelo pecado mortal a graça de Deus, cada um de nós é cidadão do céu. Por isso que se nós morrermos, nós vamos para o céu. Nós já temos a cidadania do céu. Assim como num país, uma pessoa, um homem, por exemplo, que não é cidadão do Brasil, ele pode ficar até tantos meses, né, sem um documento, ou sem residência, ou sem alguma coisa. Enquanto que se a pessoa, se esse mesmo homem é cidadão do Brasil, e aconteceu isso no Covid, né, ele está na China, o governo brasileiro vai fazer um esforço para trazer todos os que têm a cidadania para o seu país. Por quê? Porque eu sou cidadão do Brasil, certo? Se eu perder o documento, está lá inscrito, eu sou cidadão do Brasil e acabou. Só quem tem a graça de Deus é cidadão do céu. E o pecado mortal pode ser um pecado mais grave ou menos grave. Claro que o aborto é gravíssimo. E não só tira a graça de Deus, mas ele atrai sobre mim a excomunhão. Eu deixo de ser membro da igreja. Né? Se é uma pessoa que, para um médico, a mulher, etc., que conscientemente praticam um aborto, são automaticamente excomungados, não podem nem participar dos sacramentos. Né? Agora, um olhar, por exemplo, um homem que está indo para o trabalho e ele está no metrô, por exemplo, ele pega o celular, ele vai e busca vídeos imorais, indecentes, né? Ou vai para sites de pornografia, ele pode até não ter nenhum ato com outras mulheres que não a própria esposa, mas ali ele cometeu adultério em seu coração, como diz Nosso Senhor. E ele perdeu a cidadania do céu, assim como uma pessoa que cai em adultério, né, e não se emenda, não se corrige, etc., também perdeu a cidadania do céu, porque ele perdeu aquele estado interior. Então, existem, eu repito, pecados mais graves, menos graves. No inferno a pessoa vai sofrer mais ou menos, de acordo com o grau de maldade. Deus é justo, portanto as penas não são iguais, mas aquele estado, até por um olhar, que eu consinto no olhar, eu consinto em ficar vendo uma coisa indecente, se isso acontece, eu perco a cidadania do céu. Eu não sei se está claro, essa comparação é muito importante. Porque muita gente acha que pecado mortal mesmo é roubar, matar, isso também é, claro, evidentemente, mas um mau olhar, um mau pensamento, no qual eu consinto, não é só ter na cabeça e eu combato, posso até adquirir virtude, nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores. Mas o pecado mortal, e aqui eu vou para o terceiro e último ponto que eu queria salientar, que é da outra pergunta: como ter certeza de que um pecado não é mortal? Bom, para haver pecado é preciso basicamente três coisas. É preciso a matéria do pecado, né? Então,
vai ser a pessoa ferir alguém, vai ser uma indecência que a pessoa vê na internet. Então essa é a matéria, o objeto do pecado. Agora, depois tem o conhecimento e depois tem o consentimento. Se uma criança, sem querer ou sem entender, pega, desculpa o exemplo, mas ela pega uma arma e atira, e dá um tiro, né, e fere o irmão, né, porque a arma estava lá, enfim, e ela foi lá, ela não tem o conhecimento, ela não tem o pleno conhecimento das coisas. Não tem como pecar mortalmente ainda, porque ela não tem o conhecimento das coisas. Agora, a mesma ação de apertar o gatilho e matar uma pessoa que não seja em legítima defesa, então um bandido que vai lá pega uma arma, ele faz a mesma ação da criança, que a criança fez nesse exemplo. No entanto, ele está na posse, em plena posse, e tem conhecimento da coisa. Se for uma pessoa que é completamente louca, ela não tem esse conhecimento. Para haver o pecado mortal, é preciso ter uma matéria que seja grave, depois um conhecimento pleno, a pessoa tem que estar na plena posse do conhecimento, do uso da razão, e o pleno consentimento, a pessoa tem que ter dito sim. Então, no exemplo que eu estou dando, imagine que chega um bandido, pega a arma, pega a minha mão, né, e ele é mais forte do que eu e me força a eu apertar o gatilho contra uma pessoa. Eu não queria, eu tenho pleno conhecimento da coisa, é grave atirar em alguém, mas eu não dei nenhum consentimento, foi algo que foi contra a minha vontade. Está ali. Então, para haver pecado mortal, é preciso que as três coisas estejam presentes. Uma matéria grave, pleno conhecimento e pleno consentimento. Agora, vamos imaginar, uma criança de 10 anos, já tem o conhecimento, o uso da razão, ela vai numa padaria e ela rouba uma balinha. A matéria não é grave, certo? A matéria não é grave. Ali tem o pleno conhecimento, o pleno consentimento. Agora, se uma pessoa adulta, se um sacerdote vai no mercado e rouba uma balinha, ali a matéria, no fundo, o pecado é muito grave. Por quê? Por causa da dignidade da pessoa. E por causa do potencial mau exemplo que ele vai dar, por causa do conhecimento que ele tem, aquilo se torna mais grave, apesar da matéria ser a mesma. Então o pecado sobe de grau, apesar da matéria continuar a mesma. E no caso do padre, por causa da dignidade dele, pode muito bem ser um pecado mortal, apesar da balinha ser a mesma coisa, uma balinha. Agora, se eu vou numa loja de costura e roubo uma agulha, a matéria de si é leve. Agora, se eu roubo uma agulha de uma pessoa que costura, que é muito pobre e que precisa daquela agulha para viver, a matéria é muito mais grave. Então, isso entra a casuística, a teologia moral estuda esses casos, que podem aumentar ou diminuir o grau da matéria. Mas, para haver pecado mortal, é necessário haver matéria grave, portanto, a matéria pode variar de acordo com as circunstâncias, pleno conhecimento e pleno consentimento. Agora, no que se refere a pensamentos, é muito mais difícil julgar. E uma vez eu ouvi um conselho espiritual, eu, aliás, vi em vários lugares, várias vezes, que é o seguinte: a pessoa que normalmente está na graça de Deus e em um momento fugidio, assim rápido, ela faz algo, pensa em algo que de si é ruim, mas ela combate, ela não tem certeza se ela, por pensamento, pecou mortalmente ou não. O que acontece? Ela tem uma dúvida. Se a pessoa normalmente ela está na graça de Deus, e se ela, logo depois daquilo, ela reza a Nossa Senhora, e ela permanece na dúvida, enquanto há essa dúvida, é porque não houve pecado mortal. Então ela pode tranquilamente ir e comungar. Se é uma pessoa que não se importa muito com essas coisas, não tem uma boa vida espiritual e tem dúvida a respeito de uma ou outra coisa, se é mortal ou não, a recomendação que se faz é que ela vá e confesse, porque ela tem uma consciência muito desleixada. Então a pessoa que tem a consciência em ordem, e sempre acontece, no dia a dia acontecem coisas assim, sobretudo com internet, etc. Às vezes, será que eu cometi isso? Será que foi mortal? Será que não foi?
Na dúvida, pode se perguntar, mas se a pessoa tiver muito escrúpulo, se a cada dia ela tem um problema desse, normalmente o conselho que se dá é que ela reze, se humilhe diante de Deus, mas se ela tem uma dúvida muito forte é porque não houve o pecado mortal, que não houve consentimento. Não sei se está clara essa distinção, espero que ela ajude. Se tiverem outras perguntas sobre outros detalhes, por favor, coloque nos comentários e, na medida das nossas possibilidades, nós vamos esclarecendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não esqueça de clicar nos links abaixo para participar das novenas e conseguir o e-book grátis de São José. Até breve.